pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar agora para vocês o olho humano no esquema representado no quadro, até para facilitar a nossa interação e melhorar a qualidade de aprendizagem dos conceitos científicos que envolvem a ótica da visão e principalmente conhecer melhor o nosso olho, né? Então aqui eu fiz um olho de perfil, o nosso olho humano aí, né? E nós temos aqui a estrutura dele, eu vou passar cada parte aqui até para facilitar o seu entendimento da mesma e facilitar o nosso diálogo futuro aí. Então aqui é um olho de perfil. O que nós temos nesse olho de perfil? Esse aqui é o nervo óptico, que seria o nosso cabinho USB que leva todas as informações para o cérebro. Aqui nós temos essa parte que eu coloquei ela em vermelho aqui, que representa a retina. Aqui nós temos o ponto que liga a retina ao nervo óptico, ele é chamado de ponto cego. Inclusive, se a lente do nosso olho natural, que é o cristalino, projetar a imagem exatamente sobre esse ponto aqui, que é chamado de ponto cego, o cérebro não irá captar. Por isso é chamado de ponto cego. Aqui na retina nós temos uma parte sensorial aqui que é chamada de fóvea. Essa fóvea ela é constituída de dois elementos aqui que são essenciais. Quais são? Os cones, que possibilita a nossa visão colorida, desse aqui é um sistema RGB, Red, Green, Blue, e os bastonetes. Os bastonetes são responsáveis pela nossa visão em ambientes pouco iluminados, que dá aquela visão acinzentada. Por isso tem aquele velho ditado, à noite todos os gatos são pardos, porque os bastonetes eles estão mais sensibilizados nesse ambiente pouco iluminado do que os cones. Tudo bem? Daí nós temos aqui, ó, o nosso olho tem esse formato esférico, que ele é preenchido aqui, ó, com um líquido gelatinoso com aspecto amarelado, né? Esse líquido gelatinoso que dá todo esse formato ao nosso olho, ele é chamado de humor vítreo. É ele que dá esse formato esférico para o nosso olho, tá bom? Aqui nós temos, grande parte do nosso olho, nós temos uma membrana que o envolve, que é chamada de esclerótica. Essa esclerótica é a parte branca do olho, que todos são semelhantes nela, né? Chega aqui bem na parte frontal aqui, essa esclerótica ela deixa de ser branca e passa a ser transparente, ela dá um leve ressalto em relação ao restante do olho. Então aqui nós teremos, ó, a córnea, tudo bem? Só que essa córnea, ela tem esse ressalto em relação ao restante do olho, porque aqui nós temos outro líquido, né? Outro meio que possibilita esse ressalto aqui. Esse aqui é outro humor. Esse humor aqui, ó, é chamado de humor aquoso. Tudo bem? Então aqui nós temos essa leve estrutura do olho. Aqui nós temos aqui, ó, os músculos ciliares. Esse aqui é chamado de músculos ciliares. Para que serve esses músculos ciliares? Pessoal, ó, é o seguinte, ó, o nosso olho tem que enxergar tanto objetos afastados quanto próximos. Então, o músculo ciliar ele vai flexionar. Se eu vou enxergar de perto, ele vai achatar esse cristalino para eu enxergar de perto, diminuindo seu raio, aumentando a sua vergência. E à medida que eu enxergar de longe, ele alonga esse cristalino, aumentando seu raio, diminuindo sua vergência para você enxergar de longe. Essa lente aqui que tem um aspecto de bordas finas meio grosso, que aqui nós chamamos ela de cristalino. A função dela é projetar a imagem sobre a fóvea e a retina que leva as informações para o nervo óptico e mandam para o cérebro. Aqui nós temos a pupila, né? A pupila ela varia o seu tamanho entre 1 milímetro e 2 milímetros, dependendo da luminosidade do meio. E quem controla essa luminosidade é um diafragma que a envolve aqui. Esse diafragma aqui, que dá a parte colorida do olho, nós chamamos de íris, tudo bem? A íris aqui é a parte que colorida no nosso olho. Que alguns que tem ela azul, verde, amarelo, castanho, várias tonalidades aqui. O que mais importa aqui nesse momento é você conhecer as anomalias. Para você ter uma ideia, devido ao advento, à massificação dos aparelhos de comunicação, principalmente os que dão acesso às redes sociais como celular, tablets, entre outros, e também
a questão de você conviver constantemente em ambientes menores, ou não ter o hábito de ficar olhando constantemente no horizonte, pelo menos para descansar a visão, as pessoas desse ambiente urbano e que tem utilizam muito a questão dessas novas tecnologias, elas adaptam o seu olho a enxergar no ponto próximo. Então, uma anomalia que será bem assim latente até 2050 no nosso planeta é a miopia. Cerca de 50% da população mundial terá essa anomalia. Mas nós temos outras anomalias que nós iremos citar agora. A principal anomalia que nós teremos que analisar é a miopia, já que grande parte da população mundial terá a mesma, né, ou adquirirá a mesma até 2050. Nós temos aí um percentual altíssimo de pessoas com miopia, né? Mas, antes de tratar da miopia, eu vou até apagar aqui uma parte do quadro, não vou usar aqui. Nós temos que saber dois pontos. Que a apostila de vocês chamou de PP, que representa ponto próximo, e o PR, que a apostila de vocês chamou de ponto remoto. O ponto próximo também ele será simbolizado pelo D minúsculo, e para um olho, entre aspas, né, normal, essa distância aqui é de 25 centímetros. Eu vou dar uma ressalva com relação a ela. E o ponto remoto ele é simbolizado pelo D maiúsculo, e para um olho normal, essa distância aqui equivale ao infinito. Lembrando que para o nosso olho, a partir de 6 metros de distância do mesmo, já é infinito. Então o ponto próximo é a menor distância que eu consigo enxergar com nitidez. Para um olho normal, essa distância varia entre 20 e 25 centímetros na fase adulta. Para o ponto remoto, que é simbolizado pelo D maiúsculo, nós tendemos ao infinito, ou seja, você tem visão do horizonte com nitidez. Lembrando que nós consideramos ponto remoto a partir de 6 metros. Então, ó, para um olho normal, ele vai enxergar de 25 centímetros o seu olho com nitidez a uma distância maior do que 6 metros, com nitidez. Então ele tem visão do horizonte, ponto próximo, desde que esse ponto próximo ele esteja no mínimo a 25 centímetros do meu olho. Nós temos algumas anomalias que as pessoas vão ter dificuldade de enxergar objetos distantes, ou seja, acima de 6 metros ou próximo disso. E tem pessoas que terão dificuldade de enxergar objetos próximos aqui. Ou seja, objetos que estão nessa distância aqui padrão para a maioria das pessoas que têm olho normal, né? Que é 20 e 25 centímetros. Tem pessoas que têm dificuldade de enxergar de perto, mas eles facilidade de enxergar o que está longe. O que será que está acontecendo, então, nesse olho que é o instrumento óptico perfeito que nós conhecemos? Nós temos, de todas as anomalias que nós iremos citar aqui, 3 anomalias que estão vinculadas como elemento principal à córnea. A nossa córnea ela tem que ter essa característica aqui, ela tem que ser curvada e lisinha, tudo bem? Então, nós vamos analisar primeiramente o míope, a anomalia chamada miopia. A anomalia chamada miopia, o que vai ocorrer aqui? Para o míope, ele tem um ponto remoto limitado, ou seja, ele consegue enxergar alguns centímetros ou alguns metros do seu olho. Por quê? A curvatura do olho normal, vamos supor que ela é assim. Tudo bem, ela tem uma curvatura padrão e é lisinha essa córnea. Para a pessoa que tem miopia, ela tem excesso de curvatura, o que aumenta a profundidade do olho e aumenta a divergência do mesmo. Então essa pessoa que tem miopia, ela tem facilidade de enxergar de perto, inclusive dependendo do grau de miopia, ela consegue ler assim, mas ela tem dificuldade de enxergar o que está longe, porque o olho dela tem uma alta divergência. Isso se dá pelo aumento de curvatura da córnea. Para a pessoa que tem hipermetropia, eu vou só abreviar aqui, eu vou colocar só hiper M, que representa a hipermetropia. A pessoa, ó, daí você tem aqui córnea normal, córnea do míope. O hipermétrope tem praticamente, ó, pouca curvatura na córnea, o que reduz a divergência do seu olho. Então ele tem facilidade de enxergar objetos que estão afastados, porém ele tem dificuldade de enxergar objetos que estão próximos. Daqui que nós temos aqui? O míope ele tem um ponto remoto limitado. Isso aqui é limitado em alguns centímetros, alguns metros. E o hipermétrope ele tem um ponto próximo maior do que 25 centímetros, ou seja, ele consegue enxergar uma distância
maior do que 25 centímetros. Ele não consegue enxergar na distância menor que isso aí com nitidez. Isso aí causa certo transtorno, né? Porque já pensou, a pessoa enxerga de 50 centímetros para frente do seu olho. Como que ela leria um livro nessa distância? Né? Isso ficaria incômodo para ela e às vezes a qualidade também não seria tão boa. Então, essas aqui são as duas primeiras anomalias que tem a ver com a alteração da curvatura da córnea. Excesso de curvatura aumenta a divergência do olho, a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe, mas facilidade de enxergar de perto, é o míope. Falta de curvatura na córnea, a pessoa tem dificuldade de enxergar o que está perto, mas facilidade de enxergar o que está longe. Isso é o famoso hipermétrope. Daí nós temos uma terceira anomalia, que essa córnea ela não é curvada e lisinha como essa representação aqui. Ela é ondulada. Daí você tem vários pontos aí que irão refratar de maneira diferente. Dessa pessoa aqui, ó, ela tem dificuldade de enxergar objetos próximos e afastados. O míope só enxerga, ou tem dificuldade de enxergar de longe, o hipermétrope de perto e aqui de longe e de perto. Daí ela tem ondulação na córnea. Daí ela tem que também fazer, dependendo da situação, cirurgia ou utilizar óculos para amenizar isso aqui. Então nós temos aqui as três anomalias que são vinculadas à córnea. Miopia, excesso de curvatura na córnea. Hipermetropia, falta de curvatura na córnea. Astigmatismo, o astigmatismo, ondulação da córnea. Tudo bem? Daí nós temos outras anomalias também. Nós temos aqui, ó, esse cristalino, ele tem um aspecto amarelado, ele equivale a uma lente convergente. Quando passa-se dos 40 anos, esse cristalino ele aumenta o seu tamanho. Quando ele aumenta o seu tamanho, ele também aumenta a sua rigidez. Quando ele aumenta a sua rigidez, o músculo ciliar não consegue achatá-lo o suficiente para você enxergar de perto. Daí, normalmente, quando as pessoas estão já sofrendo de uma chamada vista cansada ou presbiopia, normalmente você, até os 40 anos, você olha o relógio até 25 centímetros do seu olho, né? Passou disso, você já começa a afastar. É que o cristalino está aumentando de tamanho e endurecendo. E o músculo ciliar não consegue achatá-lo o suficiente para você enxergar de perto. Nós também temos, ó, outra anomalia que ocorre no cristalino, além da presbiopia. A presbiopia é endurecimento do cristalino. Tudo bem? A outra anomalia que também ataca o cristalino é que deixa ele opaco. Ou seja, vai escurecendo ele com o passar do tempo. Daí você começa a ter a visão com aspecto amarelado e depois ela vai se findando aí de vez. Que é a catarata. A catarata, sim, se você identificar ela de maneira bem precoce, a cirurgia ou até mesmo o tratamento que você proporciona ao olho para recuperar isso é bem mais rápido do que você deixar essa situação agravar. E detalhe, o nosso país, por ter alta incidência de radiação ultravioleta, nós temos grande número de pessoas com cataratas no país. E isso aí é um fator gritante. E para amenizar isso, nós tínhamos que ter uma conscientização maior da população com relação aos danos aí. Porque assim, nós temos que ter uma conscientização. Você já vai chegar nos 60 anos. Vai ser já difícil de aposentar. E ao mesmo tempo você vai ter dificuldade de enxergar de perto. E também tem a possibilidade de ter uma catarata que vai dificultar de vez a sua visão. Daí assim, a pessoa vai precisar trabalhar, né? Vai precisar enxergar e ela está impossibilitada. Então um fator assim que a gente tem que levar em consideração. Tudo bem? Nós temos também a retina para quem tem perca de colágeno, né? Tem que, independente de ter perca de colágeno ou não, mas o mais gritante é a pessoa que tem perca de colágeno, né? Se ela coçar o olho de maneira exagerada ou levar uma pancada na cabeça, ela pode ter um descolamento de retina. Esse descolamento de retina é muito grave, tá bom? Por isso é importante que você sempre vá ao médico para você ver como que está a sua retina, se tem essa probabilidade de ter descolamento da mesma. E o principal, evitar de levar pancadas na cabeça ou dar pancadas na cabeça de alguém, né? Se você está fazendo uma prevenção que é para preservar os seus olhos, evitando pancadas na sua cabeça, você também tem que evitar de dar pancadas na cabeça de alguém. Então, inclusive, assim, nós temos que ter uma consciência também que as crianças, ao serem educadas,
você também não precisa de usar de violência batendo na cabeça dela. Aliás, em parte alguma do corpo, né? Então, assim, você tem maneiras de você educar sem utilizar a violência, tá bom? Daí nós temos aqui a fóvea. A fóvea ela é constituída de cones e bastonetes. Os cones também é chamado de sistema R, G, B. Red, green, blue. Red, vermelho, green, verde, blue, azul. Então são os elementos que possibilitam ter a formação de todas as outras cores. Quando a pessoa nasce com atrofiamento em um desses cones aqui, ela tem uma anomalia que é comum nos homens, né, raríssimo em mulheres, que é o daltonismo. O nosso olho aqui tem uma pressão interna de 20 psi, que é o máximo tolerável, né? Passou disso, a pessoa tem uma anomalia chamada glaucoma, tudo bem? E a glaucoma ela começa a afetar aqui, ó, o nervo óptico, as informações que você vai levando ao cérebro e ao mesmo tempo você vai perdendo o campo visual. Você tem uma visão aqui, ó, de 180 graus. Daí o glaucoma ele vai atacando, você vai acabando tendo uma visão frontal ou cônica, como que eles chamam também. Tudo bem? Então, esses aqui são os termos iniciais do entendimento do olho, que já foi trabalhado aí nos slides. Eu passei o desenho aqui só para fortalecer. Agora eu vou trabalhar com os cálculos. Espero que vocês entendam essa parte de cálculo, que vai ajudar vocês a entenderem como se seria uma receita de oftalmologista, ou até mesmo de uma ótica aí que foi exposto a você devido a um exame rápido lá, tá bom? Mas é sempre bom ir ao oftalmologista. Nunca ir acham que sabe o que é o correto para sua visão. Você tem que ter um profissional que tem formação em medicina, tem equipamentos adequados. E detalhe, nunca comprar óculos pirata. É melhor você não ter o óculos do que ter um óculos pirata. O óculos pirata prejudica imensamente a sua visão. Principalmente, aliás, todos, né? O óculos de sol é o mais agravante porque ele aumenta o escurecimento no qual o seu olho vai ficar exposto. Então você tem uma redução da luz, o seu olho capta menos luz, ele vai dilatar a pupila. Como ele não tem filtro nenhum, ele vai deixar passar os raios UVA e UVB que podem danificar a sua córnea, cristalino, ou seja, toda a estrutura do olho de maneira parcial ou permanente. Olha só o agravante. E também você pode, dependendo da adaptação, adquirir astigmatismo que você não tinha. Tá certo que o astigmatismo também, uma boa parte da população é congênito, tá bom? Então vamos para os cálculos, já voltamos.